Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Luiz Cláudio da Silva, com o tema Evangelho no Lar e no Coração e Obsessão Infantil. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizado em você. Boa noite a todos, muita paz e harmonia nesse momento. Então hoje vamos ter o prazer de apresentar um assunto aqui muito importante, né, que está em evidência em muitos setores, no meio espírita. Trata-se da obsessão infantil. Seria, então, o evangelho no lar e no coração e a obsessão infantil. É a contribuição do evangelho no lar no tratamento da obsessão infantil. Mas antes, porém, gostaríamos de fazer uma apresentação do livro no qual nós estamos tendo por base a nossa palestra, a nossa apresentação. É o livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, do Sueli Caldas-Schubert, né? É um livro assim, muito importante que nós fazemos questão de destacar esse legado que a Sueli nos deixou. É um livro que aborda, né, obsessão infantil, suicídio infantil, transtorno noturno, crianças com mediunidade. E ela fala muito a respeito dessas situações e destaca dois pontos, dois componentes no tratamento da obsessão infantil, que é o evangelho no lar e a evangelização infantil, o qual nós vamos falar a respeito aqui. Então, o livro no qual nós estamos nos baseando é o livro da Sueli Caldas-Schubert, Mediunidade e Obsessão em Crianças. É um livro que nós recomendamos a todos aqueles que tiveram oportunidade de adquirir esse livro. Ele vai ser muito importante. Tem umas informações ali que são necessárias ao bem-estar familiar, né? Então, é um livro que nós recomendamos assim tranquilamente. Isso é muito importante, né, para que nós possamos trabalhar um pouquinho. Então, a presente obra, né, que nós estamos falando aqui, apresenta, né, muitas respostas ao questionamento que muitos de nós fazemos com relação ao comportamento infantil. Então, foi o que nós falamos. Então, o livro oferece assim, uma série de informações muito importantes aos pais, aos evangelizadores infantis, principalmente, né? E também no atendimento espiritual na casa espírita, numa situação como essa, o encaminhamento de uma criança com obsessão infantil. Esse livro vai ajudar bastante no tratamento. E também nós estamos assim utilizando o livro da Clara Leila Gonzaga de Araújo, cujo livro também na mesma sequência do livro da Sueli Caldas-Schubert, né, que é Estudando a Mediunidade. É um livro que nós recomendamos também e ela fala muito bem. Destaca também a evangelização infantil e o evangelho no lar. A mediunidade entre crianças é o foco dessa obra que Clara Leila Gonzaga de Araújo, escritora, né, educadora dedicada à pesquisa sobre os problemas da obsessão que afligem crianças e adolescentes. Então ela dá uma atenção muito especial a esse assunto, obsessão, na qual ela está se referindo aqui, que afligem muitas crianças e adolescentes. Então, é um trabalho assim, muito importante que nós temos assim, em mãos, essa contribuição tanto da Sueli Caldas-Schubert como da Clara Lila, né? Lila Gonzalez de Araújo. São contribuições muito importantes que nós devemos valorizar, estudar. Não é livro para nós fazermos leitura simplesmente, é um livro para a gente estudar com uma certa frequência. Então, nós vamos abordar o assunto, obsessão infantil. Nós não vamos entrar no mérito assim, da obsessão em criança. Senão, nós levaríamos assim,
mais tempo na apresentação, né? Então, nós vamos sintetizar, porque quando se trata de obsessão, normalmente a causa está, muitas vezes, na existência passada. A maioria das vezes. Pode ser o compromisso, né, que o espírito atual, não obstante ser uma criança, mas os adversários, o pessoal que quer cobrar alguma coisa, eles vêm no espírito adulto. Então, essa influência negativa. Então, nós temos, assim, situações dificílimas, né, na obsessão. Mas ela se torna mais difícil se não houver uma participação dos pais, ao qual nós vamos nos referir. Então, nós vamos dar um destaque maior no assunto obsessão infantil, no tratamento. Não obstante a origem ser assim, talvez, da existência passada, pode ser o inimigo do pai ou da mãe, que aproveita da criança que é vulnerável para poder complicar a vida do encarnado. Isso é possível. Então, nós temos que nos preocupar muito com o ambiente doméstico, ao qual nós vamos nos referir. Então, a Sueli, principalmente, ela fala muito, né, a respeito do tratamento espiritual. Então, nós temos que dar uma atenção muito especial a essas informações, né? Olha lá. Obsessão infantil, como proceder? Então, o tratamento espiritual abrange alguns aspectos extremamente necessários à recuperação da criança e familiares. O tratamento espiritual oferece alguns aspectos muito interessantes, que vai dar uma contribuição muito grande ao bem-estar da criança e os familiares, né? Quando a família aceita a orientação espírita, torna-se mais fácil alcançar bons resultados. Certo? Então, vocês observam que a situação da criança, no momento espiritual, a orientação na casa espírita, ela está contribuindo para alcançar bons resultados assim, com um pouquinho mais, com mais facilidade. Isso que nós temos que aproveitar, né? Então, já começa a responsabilidade dos pais na obsessão. Os pais têm uma participação fundamental no tratamento da criança. E nós vamos ver aqui no transcorrer, olha lá. Deve-se esclarecer-nos da necessidade de manter o ambiente mais harmonioso possível no grupo doméstico, onde cada um deve se empenhar no relacionamento, por sua vez, no relacionamento. Então, o relacionamento entre os familiares, ali naquele momento, tem que ser assim o melhor possível. Porque quanto mais tranquilo for o ambiente, mais a facilidade dos bons espíritos ajudarem, colaborarem com a criança. Quando os pais começam a mudar o comportamento assim, de uma forma para melhor, certo? O ambiente fica muito mais elegante, fica muito mais leve, aí o padrão vibratório sobe. Então os pais têm que observar muito isso, né? E tem que se empenhar em melhorar o relacionamento entre os familiares. Os pais, olha só um detalhe muito importante, os pais devem, desde cedo, ensinar aos seus filhos o hábito da oração, seja em qualquer religião for. Esse é um procedimento que tem uma participação muito relevante no bem-estar da criança. A criança, quando começa a falar, ele tem que aprender o certo. Então, os pais vão começando a falar do Papai do Céu, ele vai aprendendo a falar, a pedir ajuda, colaborar, né? Vai fazendo de tudo para poder facilitar o trabalho da espiritualidade no tratamento.
Então, esse comportamento é fundamental, porque não adianta eu ir ao centro e chegar em casa, o ambiente não está de acordo com quem está no centro espírita. Porque na casa espírita nós temos toda a proteção, e em casa não é tanta proteção assim, se nós não tivermos cuidado. Agora, se a gente fizer o evangelho no lar, a prática da oração, boa leitura, conversa edificante, certo? Evitar determinados programas de televisão à noite, tudo isso tem uma influência benéfica no bem-estar do ambiente, no bem-estar da família, e todos vão estar empenhados em melhorar cada vez mais o seu relacionamento ali familiar. Então ele vai ajudar, então cada um vai fazer a sua parte, evitar discussão por motivo fútil, e assim por diante. Então, e se os pais devem ensinar os pais a orar desde cedo. Opa! Todavia, muitos esquecem ou não se preocupam com essa parte, né? A educação e formação de pessoas de bem é a parte da religião. Então tem pais que não se preocupam com a religião. Mas ela tem uma participação muito importante no bem-estar da criança, principalmente. Então nós temos que fazer de tudo para que haja essa possibilidade do ambiente ter uma influência benéfica. Certo? Outro dia eu conversei com um amigo que numa reunião de desobsessão, e estava falando que, conversando com o espírito que estava assediando uma família, estava perturbando, né? E a família estava indo ao centro para fazer tratamento, para melhorar tudo, né? Ele perguntou: escuta, por que vocês estão perturbando tanto essa família? Por que ele deve alguma coisa para vocês? Não tem nada. É que nós estávamos na rua, eles começaram a brigar aqui, a gente entrou. Nós fomos atraídos. Aí entramos e ficamos aqui. Então vocês observam, olha só, os espíritos inferiores foram atraídos a um ambiente doméstico pela vibração dos integrantes da família. Se eles estivessem tranquilos, sem discutir, sem nada, esses espíritos iam passar direto, não iam se sentir atraídos pelo ambiente. Então, assim como nós atraímos espíritos inferiores, também podemos e devemos atrair espíritos superiores, que estão nos ajudando, estão à nossa disposição para ajudar, principalmente durante o Evangelho no Lar. Nós vamos falar mais adiante um pouquinho, né? Divaldo, no livro Palavras de Luz, afirma: a criança portadora de tal problemática, a obsessão, deve receber os passos na casa espírita em dia próprio e usar a água purificada. Então, esses são dois componentes também muito importantes no tratamento da criança. Que se ela não fizer isso, se ela não ajudar, se não colaborar, vai complicar, porque são medicamentos para o espírito. E o ambiente, quanto mais harmonioso tiver, aqueles espíritos que estão influenciando, querem prejudicar a família, eles vão começando a ter mais dificuldade para poder adentrar ao ambiente. Olha só, porque a vibração começa a elevar e eles se sentem mal com a vibração ambiente. Eles querem bagunça, querem atrapalhar, querem fazer na nossa casa um circo. Se nós deixarmos. Mas se nós começarmos com o Evangelho no Lar, participar das atividades na casa espírita, nós vamos estar assim protegidos. E esses espíritos não terão acesso ao nosso ambiente doméstico. Isso que é importante. E nós temos que ter isso em mente. Nós somos responsáveis pelo que acontece com a nossa família. Muitas situações difíceis que nós muitas vezes criamos. Então
Então devemos mudar. Então nós sugerimos então uma leitura edificante, uma boa leitura, uma conversa elevada, assistir bons programas. Nós estamos recomendando, inclusive, que se os familiares concordarem, eles podem fazer uma leitura diária, por exemplo, do livro Pão Nosso. Uma lição por dia, só. Mas de 6 em 6 horas. Alguém vai falar, poxa, mas eu vou fazer uma leitura a cada 6 horas, mas você não toma comprimido? Às vezes de 8 horas, ou até, já após um tratamento que você fez, uma cirurgia, você não tem que tomar comprimido para você ficar bem. Então, por que não tomar o comprimido para a alma? Por que não tomar esse comprimido espiritual? É o remédio para a alma que nós temos que tomar. Porque o livro Pão Nosso, nós podemos considerar um frasco com 180 comprimidos. Porque ali tem cada lição um comprimido. Se você fazer uma leitura por dia, mesmo que seja uma vez só por dia, ou 2, que você faça. Ao levantar, ao deitar, a hora que você estiver livre. A espiritualidade naquele momento vai estar ao seu lado, ajudando, colaborando, fazendo tudo para que você se sinta bem. Aplica um passe, e se estiver tendo alguma influência negativa, algum espírito querendo atrapalhar o seu dia a dia, nesse momento a espiritualidade tem condições de afastar esse espírito. Daí o motivo pelo qual o Evangelho no Lar tem uma participação muito grande no bem-estar da família. Para que ele possa fazer o melhor possível. Dar condições dos espíritos ajudar. Então o Evangelho no Lar é algo fundamental na vida da criança. Devem ser orientados os seus pais para melhor saberem conduzir-se junto à criança. Eles devem ser orientados como agir em casa com a criança, Como conduzi-la a fim de minimizar a dor e a libertação dessa aflição que procede de vidas passadas. Olha, procede de vidas passadas. Então os pais devem ser orientados para como devem agir numa situação como essa. E não é só no caso de uma obsessão infantil. Muitas situações os pais devem ser orientados. Por exemplo, autismo, criança autista. Se os pais não tiverem a compreensão necessária de se preocupar em aprender, em entender a situação do filho, fica muito mais complicada. Mas fica algo assim terrível. Então os pais têm uma fundamental importância. Eles são responsáveis pelo bem-estar de todos. Não é que mudando o comportamento, se comportando de uma forma adequada, vai eliminar o problema. Não vai, mas vai amenizar bastante. Certo? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos em casa, com o que nós fazemos. Muito cuidado. Que tem uma influência assim, total, muito grande na criança. O que nós falamos, o que nós fazemos, eles podem estar brincando, mas eles têm uma capacidade de percepção assim muito grande. Ele está de costa para você, mas ele está ouvindo o que você está falando. Principalmente se você fala o que não deve ser dito. Então devemos tomar muito cuidado. E esse assunto, obsessão infantil, as casas espíritas deveriam dar uma atenção maior. Nós sugerimos, inclusive, que se preocupem mais, analisem, para que nós possamos ajudar essas crianças. Certo? Porque eles são diferentes. E a nossa obrigação é colaborar com eles da melhor maneira possível, para que eles possam estar assim. Então, por isso que os pais devem ter essa responsabilidade bem acentuada, assim, em várias informações, para que ele procure agir de forma correta. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um filho de 19 anos autista.
já está estudando, está na faculdade. Mas ela percebeu, depois, assim que ela percebeu o problema do filho, o diagnóstico com autista, ela começou a ficar preocupada. E agora, o que eu faço? Aqui eu preciso ajudar. E nessa preocupação com o filho, ela foi estudando. Mas ela se aprimorou de uma tal maneira que o ambiente na casa dela é o melhor possível. O filho, às vezes, tem crise, mas é uma crise suave, que ela sabe controlar. Como? Cuidando, mantendo o ambiente tranquilo. Quanto maior a tranquilidade no ambiente, as crianças vão ficar bem. Então, por isso que os pais é que têm uma influência muito grande nas crianças. Esse trabalho no tratamento da criança. A responsabilidade é muito grande. Então, eles devem fazer de tudo para poder dar condições desse espírito que está sob a sua responsabilidade, trilhar o caminho certo. Ele é o responsável. Se não fizer as coisas direito, ele vai responder por isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos. O que nós falamos, o que nós fazemos, então vamos dar bons exemplos, bons conselhos. É isso que tem que ser atribuído à educação da criança. Aqui eu tenho uma observação também aqui muito importante da Sueli, né? Nunca é conveniente levar a criança a assistir à reunião do livro dos médios. Aliás, a reunião espírita de natureza mediúnica, conforme prescreve o livro dos médios. Kardec aborda a questão, elucidando que crianças não devem participar das experiências práticas, diga-se mediunidade da doutrina espírita, pois para que os espíritos se comuniquem não é necessário a presença do paciente. Então a criança não vai participar da reunião de desobsessão, ela vai ficar em casa. Mas o problema pelo qual ela está passando será tratado nessa reunião de desobsessão. E para que obtenha o resultado positivo, é necessário 2 elementos importantes que os pais não podem deixar de pôr em prática: evangelho no lar e evangelização infantil. Criança na evangelização infantil, ela vai receber uma série de informações muito importantes. Certo? Então nós temos que aproveitar esses momentos para que nós possamos fazer sempre o melhor possível. Porque a evangelização infantil vai dar condições de ela receber informações que vai fazer com que ela no futuro trilhe o caminho correto. Isso é importante. Então, quando ela começa, inclusive a Emmanuel fala que criança tem que participar do evangelho no lar antes de nascer. Antes, olha bem esse detalhe, antes de nascer, porque não obstante ela estar adormecida, semi-adormecida lá no útero, ela está captando as vibrações. Então, quando a família, o casal, tem por hábito o evangelho no lar, fazer oração habitual, de uma forma assim, bem tranquila, boas leituras, boas conversas, faz com que o ambiente se torne o melhor possível. E, consequentemente, a criança que está para nascer, ela está absorvendo todas aquelas vibrações do momento. E, consequentemente, fica bem. Então, quer dizer que o comportamento dos adultos, dos pais, né, tem uma influência muito grande em todo esse trabalho de encaminhamento do espírito para trilhar o caminho correto. Na evangelização infantil, ele vai aprender a importância da oração, do respeito ao próximo, vai aprender a respeitar os animais, vai aprender assim a orar pelo próximo.
a respeitar o próximo. Aos poucos, à medida que ela vai desenvolvendo, ela vai recebendo mais informações, que ela vai tendo condições de poder evitar determinadas situações complicadas. Então, a evangelização infantil é algo muito importante, é necessário na vida da criança. E na nossa casa nós temos lá a evangelização de bebês. As evangelizadoras dessa sala foram feitas para aquele trabalho, é incrível. Outros querem ajudar, mas só ajudam, mas não conseguem agir como elas fazem. Elas fazem as coisas com o coração. E as crianças de 1 ano prestam atenção quando a evangelizadora está dando aula, conversando. Então, a evangelização de bebês é uma atividade assim muitíssimo importante numa casa espírita, porque naquela fase que a criança começa a receber as informações corretas. Então nós temos que fazer de tudo para encaminhar crianças para evangelização infantil, para que ela possa fazer o melhor possível, que ela possa receber as informações. E passando dessa fase, ela já vai para outra, já vai com a série de algumas informações. Aí vai dando sequência, à medida que ela vai crescendo, vai se tornando mais adulta, ela vai recebendo informações. Nós temos um trabalho da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que chama-se, uma coleção de livros, chama-se Projeto Conte Mais. São histórias que os pais podem contar para a criança a partir dos 3 anos. E vai até a juventude, que seria os 14, 15 anos. O 4º volume, ele trata dos jovens, né? E tem assuntos muito importantes ali, histórias muito importantes. Que hoje as crianças, elas querem ouvir alguma coisa concreta. Depois de uma certa idade, você não pode estar contando muita fantasia. Então já tem que conversar com eles assim de uma forma que eles possam entender. Então, além do livro Projeto Conte Mais, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nós também estamos sugerindo aos pais que seja um livro Panelinha de Orações, que os pais devem ensinar. E numa situação de obsessão infantil, esses componentes, esses livros têm uma importância muito grande. Certo? Porque vai ajudar bastante, porque você vai conversar com a criança, e nessa conversa, você está transmitindo confiança para ela. Então, você está transmitindo uma série de informações que vai colaborar muito, vai ajudar bastante. E a espiritualidade, nesse momento, também está ajudando. Esse livro Panelinha de Orações são orações que os pais devem ensinar aos seus filhos. Nessa fase, a partir dos 4 anos que ele já está falando, você já pode ensinar devagarzinho, ele vai assimilando. Então, além do Panelinha de Orações, também nós sugerimos um outro livro que é Sopa de Letrinhas. Cada letra do alfabeto tem uma oração, numa linguagem de criança. E também são informações que os pais também devem se preparar para transmitir aos filhos. Certo? E também tem um outro livro que é de oração que chama Aprendendo a Orar com o Coração. São livros ótimos que nós fazemos questão de referir, de recomendar, para que você possa fazer, por exemplo, fazer o evangelho no lar com essa criança. E ele já tem que participar do evangelho no lar antes de nascer. Quando ele nasce, já está habituado. Não obstante, nós achamos que ele não está participando, mas está. O ambiente está ótimo, então ele está bem. Então nós temos que fazer o melhor possível. Evangelho no lar e evangelização infantil. É na evangelização que ele vai aprender muitas informações.
Mas agora os pais também têm que fazer a parte deles, fazer de tudo para que a criança não falte na evangelização. Estudar o meio lá de poder fazer com que ele vá com frequência. Que hoje nós estamos cuidando de almas, estamos encaminhando essas almas para que venham a ser pessoas de bem. Então precisa tomar muito cuidado hoje em dia com o que nós falamos. Eles estão assim, eles têm uma capacidade de assimilar uma facilidade incrível. Então a evangelização infantil é muito importante. Então uma criança com obsessão infantil tem evangelho no lar, evangelização infantil. E os pais devem participar das reuniões doutrinárias na casa espírita, nas palestras públicas, principalmente, fazer de tudo para não faltar. Porque eles vão recebendo informações que aos poucos eles vão começando a entender o que é os princípios doutrinários, que vai colaborar cada vez mais. Então os pais são fundamentais no tratamento de uma criança com problema de obsessão. Então temos que fazer de tudo para que eles possam entender. Que no meu tempo de criança, meu pai falava e eu obedecia. Não tinha essa de ficar perguntando. Minha mãe nunca me perguntou o que eu queria comer no almoço ou queria comer na janta. Não tinha. O que você quer comer? Ou come aquilo e tu vai dormir com fome ou vai passar o dia sem comer. E hoje os pais já têm mais essa flexibilidade. Mas só que tem que tomar certo cuidado, né? Para ele não ir aprendendo a valorizar o que tem. Então os pais têm que se preparar quase que diariamente para conversar. Criança com 5 anos enfrentando os pais, e judiando dos pais, a gente pode até falar, porque eles querem impor o correto, mas de uma maneira que a criança não aceita. Aí ele entra em atrito. Então, nós estamos nas casas espíritas, as famílias devem receber todas essas informações para aprender a fazer evangelho no lar com criança pequena, com 1 ano, 2 anos. Os pais têm que ter essa dinâmica, né? Essa iniciativa de se aprimorar nesse ponto, para a criança acostumar naquele ambiente. Então, tem muita coisa a ser feita, né? Mas estamos devagar. Então, o evangelho no lar é algo fundamental, assim como a evangelização infantil. E na fase de adolescente, tem a mocidade espírita, que os pais também devem encaminhar, fazer de tudo para que seus filhos participem. Que mesmo na evangelização infantil, que dá a impressão que o evangelizador fala, tem a impressão, né, o evangelizador, que a lição que ele passou não surtiu efeito. Tem um depoimento de um espírito que pede um espírito adolescente já pronto para reencarnar. Já pronto, ele passou por um processo de aprendizado, então se preparou. Então ele está falando que os pais devem dar o que é necessário para os filhos. Isso o adolescente, o espírito do adolescente que está pronto para reencarnar. Ele está falando, fala aos pais, o que eles querem nos dar, a gente já tem. Bom estudo, boas faculdades, né? Conforto. O que nós queremos é que ele coloque Jesus nos nossos corações. E aí é que entra evangelho no lar, evangelização infantil. São 2 componentes que não podem faltar na vida de uma criança. Certo? E tem também o depoimento de um espírito que consta do livro Juventude Interrompida. São adolescentes que desencarnaram muito cedo, então eles têm o depoimento deles. E um deles, que foi evangelizado durante muitos anos, evangelização infantil, né? E ele desencarnou.
E numa reunião lá que estavam se preparando para reencarnar, né, ele pedia aos evangelizadores que não abandonassem a tarefa de evangelizar. Mesmo que dê a impressão que foi tudo em vão, que eles não conseguiram sensibilizar nossos corações, né? Ele falando no lugar da criança, pode ficar tranquilo, que no momento certo nascerá uma linda flor nos nossos corações. Por quê? A semente foi plantada na evangelização infantil, no evangelho no lar, os pais conversando, orientando, fazendo de tudo, passando informações corretas, conversando de uma forma assim bem tranquila com o filho. Então ele vai falando. E depois, lá na frente, a gente vai ver o resultado. Então nós queremos aqui assim deixar nosso material, falarmos um pouquinho, não somos especialistas na área, né? Mas procuramos dar a nossa contribuição de uma forma muito simples, de uma forma muito tranquila, para que nós possamos fazer o melhor possível. Então, nosso agradecimento sincero pela essa oportunidade de falarmos um pouquinho sobre a obsessão infantil. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente volte a conversar, né? Mas nós queremos aqui deixar nosso abraço, nosso agradecimento e obrigado por essa oportunidade muito boa, muito simpática de poder falar um pouco do assunto obsessão infantil. Obrigado e um abraço a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.